Bolsonaro não está preso no seio do processo criminal, da ação penal na qual ele é réu. Ele foi preso no seio de um inquérito que foi aberto de ofício e foi distribuído por prevenção pelo mesmo ministro que o abriu, um inquérito que investiga primariamente o Eduardo Bolsonaro. E por descumprimento de medidas cautelares que não eram claras, que não definia claramente o que o Bolsonaro poderia ou não fazer, e ele foi preso pela ação do filho dele que publicou um vídeo que o Bolsonaro não fez, não gravou, alguém gravou. Então, assim, aí já entra num conjunto muito específico, mas dentro de um contexto muito mais amplo de ilegalidades e arbitrariedades, reconhecidas por todos. E em relação à questão do Eduardo Bolsonaro, a gente não está dizendo que o Eduardo não está agindo no exterior com a intenção de fazer com que o mundo veja essas arbitrariedades que estão acontecendo aqui. A questão não é essa. A questão que está sendo colocada aqui é, se o que o Eduardo Bolsonaro está falando fosse uma mentira, o presidente da maior potência militar, econômica, política, que tem o maior sistema de inteligência mais arraigado, mais capilarizado do planeta, que tem condições, inclusive, de pesquisar, onde a inteligência artificial, a capacidade de pesquisar e integrar informações é a maior do mundo. Ele não teria como checar e verificar, bom, eu acho que o professor Márcio Manuel tem razão no que ele está falando, e eu vou ceder e não vou... É lógico que ele checou todas as informações e se tomou a decisão. Imagina, nós estamos falando dos Estados Unidos da América, que é a maior democracia do planeta, aliás, grandes democracias do mundo, como o Brasil, já agora uma democracia relativizada, se inspiraram ao longo de toda a nossa história, nós nos inspiramos na Constituição norte-americana, do final do século XIX. E eles vêm aprofundando isso, inclusive com a Lei Magnitsky, de algumas décadas atrás. E quando o presidente dessa nação aponta alguém para dizer você é um violador quanto mais dos direitos humanos, essa é uma decisão muito séria. E aí sim dá para afirmar que o Brasil hoje está exposto pelas atitudes das nossas autoridades, que podem sim ser criticadas. E eu sei que tem um site que já falou, da outra vez que eu vim aqui eu também listei, mas eu faço questão de dizer alguns aqui, alguns problemas que ainda não foram ditos. Por exemplo, a abertura sequencial, interminável, infinita de inquéritos, uma árvore infinita de inquéritos crescente. Então, inquérito da milícias digitais, das fake news, das joias, inquérito da baleia, acho que mas não foi de ofício, mas tinha inquérito dos cartões de vacina. E depois uma série de outras, decisão de impedir o Ramagem de assumir como diretor-geral da Polícia Federal, a prisão do Daniel Silveira, a condenação do Daniel Silveira. E aí depois todas as decisões que foram tomadas ao longo do processo eleitoral. Bolsonaro não pode dizer que a esquerda é a favor do aborto, não pode dizer que a esquerda e o Lula em especial têm proximidade com ditaduras reais do mundo, como por exemplo com Cuba, com Venezuela, com Nicarágua, com o Irã, com a China, com a Rússia. Bom, o Bolsonaro não poderia fazer live, ou como não pôde, foi proibido fazer live do Palácio da Alvorada, não poderia mostrar vídeos do 7 de setembro, em que ele convocou milhões de pessoas que foram até a esplanada dos ministérios, não poderia mostrar o discurso dele da ONU, não poderia mostrar o discurso dele, ou a forma como ele foi recebido no funeral da rainha da Inglaterra. Então, se você não acredita em nada mais, acha que tudo o resto é teoria da conspiração, esses são fatos. Houve decisões que foram tomadas que desequilibraram o processo naquele momento. Então, eu estou reforçando isso para dizer que, efetivamente, essa maioria da população brasileira que hoje enxerga problemas nas decisões judiciais tomadas pelo órgão de cúpula do nosso judiciário, na minha visão, tem, assim,